Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 20 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio, do capítulo 10 ao capítulo 12. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 10, uma nova cópia da aliança. Estamos aqui recapitulando tudo aquilo que vimos nos outros livros do Pentateuco, né? Moisés está próximo à sua morte e ele vai recapitular cada detalhe. Por isso, o livro de Deuteronômio é feito por discursos de Moisés. Então, aqui ele está lembrando ao povo cada detalhe da sua peregrinação. Aqui ele está falando sobre a questão das tábuas da lei, da primeira tábua que foi quebrada por ocasião do bezerro de ouro, né? E aí Moisés vai ter que refazer a sua jornada em busca da nova tábua da lei. Então, naquela ocasião, o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra, como as anteriores, e faça também uma arca de madeira e suba ao monte para encontrar-se comigo. E eu lhe escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores, aquelas que você despedaçou. Em seguida, coloque as tábuas na arca. Né? Então, agora nós temos detalhe maior, né, do que ele deveria fazer com a tábua, de como ela deveria ser guardada. Era um objeto totalmente sagrado, escrito pelo próprio Deus, isso mesmo. Fiz, portanto, a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra. Imagine, né, para confeccionar essa tábua que seria de pedra. Pois bem, como as anteriores, subi ao monte levando as tábuas na mão. Mais uma vez, imagina subir um monte com essas tábuas de pedra. Mais uma vez o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhe tinha proclamado no meio do fogo no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte. Então virei-me, desci do monte e coloquei as tábuas na arca da aliança, o que tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca conforme o Senhor me ordenou. Os israelitas saíram dos poços do povo de Laca e viajaram para Mosserã, onde Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar. Em seguida, viajaram para Godigodá, que de lá para Jotibatá, terra de muitos ribeiros. Naquela ocasião, o Senhor separou da tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estar diante do Senhor a fim de servi-lo e pronunciar as bênçãos em seu nome. Essas são suas responsabilidades até o dia de hoje. Então você está lembrado de tudo isso, né? Você que é inscrito aqui no canal, tem acompanhado a leitura bíblica todos os dias e lembra quão de forma minuciosa foi tratado cada detalhe daquilo que aqui estamos vendo de forma bem resumida, né? Então, quanto a mim, fiquei no monte na presença do Senhor 40 dias e 40 noites, conforme a primeira vez. E também dessa vez o Senhor ouviu as minhas súplicas. Desculpe, ouviu a minha súplica e concordou em não destruí-los. Então o Senhor me disse: levanta-te, siga a viagem, guie o povo, para que entrem e tomem posse da terra que jurei aos seus antepassados. Percebeu? Minha voz está bem rouca, né? Ainda estou me recuperando aí desse resfriado, dessa gripe forte, mas estamos aqui, perseverando com a palavra de Deus, não é? É algo que fortalece o nosso espírito, a nossa alma é fortalecida e o nosso corpo se beneficia, né, daquilo que temos na palavra de Deus. Então não há motivo
de você não ler a Bíblia, de você não priorizar o seu tempo com Deus, né? Porque isso é saúde em todos os sentidos. E como precisamos, né, nos dias de hoje, da nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Os médicos sabem muito bem cuidar do nosso corpo, mas a saúde mental é uma interrogação ainda nos dias de hoje, né? E a palavra de Deus, ela tem isso, esse poder extraordinário de cuidar de nosso do nosso espírito para ter comunhão com Deus constante, mas também cuidar da nossa mente, da nossa alma, das nossas emoções, elas são cuidadas quando lemos a palavra de Deus. E o nosso corpo vai ser beneficiado de vez em quando, né? Temos algumas doenças, algumas infortúnios, né? Aquilo que Paulo chama leve e momentâneas tribulações, mas você vai perseguindo, porque se seu espírito está forte, a sua mente cuidada, você prossegue, passando por que for, mas você vai glorificando a Deus. Esse é o poder extraordinário que a palavra de Deus nos traz. E eu sou muito prova disso. E eu quero também que você experimente quão extraordinário é, né? E quantos benefícios nos traz a leitura da palavra. E aí nós vamos agora ver o chamado para amar e obedecer. Então, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar essa palavra, porque todas as vezes que você compartilha a palavra de Deus, você está levando essa palavra que gera vida, por onde ela for. E aí o versículo diz assim: agora, Israel, o que o Senhor seu Deus requer de você? Somente que você tema ao Senhor, o seu Deus, e viva de maneira agradável a Ele, e o ame, e o sirva a Deus, e de todo o seu coração, de toda a sua alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje te dou para o teu bem. Então, esse era o requerimento de Deus. Será que era só para aqueles dias? Não, para os dias de hoje também nós devemos obedecer esse princípio, né? E nós vamos meditar nisso aqui no nosso versículo diário, isso mesmo, aqui, ó, no nosso devocional, né? No nosso versículo do dia. Aqui nós temos uma porção da palavra de Deus onde nós meditamos, né? Um versículo da nossa leitura, nós falamos dele, desse versículo. Também está gravado aqui no canal, você pode ver esse vídeo rápido, né, de 2 minutos, então é rapidinho o versículo do dia, e eu trago a aplicação do versículo no contexto, mas também uma parte daquilo que nós hoje nos beneficiamos do versículo do dia. E aí veja, há muitos altos céus e terra, tudo que nele há pertence ao Senhor seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu os seus antepassados para amá-los. Escolheu você e seus descendentes dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submeta-se a ele de coração e deixem de ser teimosos. Olha que alerta, não é? Para esse povo e para a gente também. Vamos lá. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E é grande o Senhor, o Deus poderoso, terrível, que não mostra parcialidade e não aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos, viúva, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhe dás alimento e roupa. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês eram estrangeiros na terra do Egito. Temam ao Senhor, o seu Deus, e sirvam e se apegue a Ele. Quando fizerem juramento, jurem somente pelo nome dele. Somente Ele é o seu Deus, o único digno do seu louvor, aquele por vocês fez milagres poderosos que vocês viram com os próprios olhos. Quando seus antepassados desceram à terra do Egito, eram apenas 70 pessoas. E agora, porém,
O Senhor seu Deus os tornou tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Capítulo 11. Amem ao Senhor seu Deus e obedeça sempre ao que ele exige, os seus estatutos, decretos, mandamentos. Então, constantemente estamos vendo Deus dizer isso, né? Observe os meus mandamentos, observe os meus mandamentos. Pois bem, lembre-se de que hoje não falo aos seus filhos que nunca experimentaram a disciplina do Senhor, seu Deus, nem viram a grandeza da mão forte do seu braço poderoso. Eles não viram os sinais e os atos poderosos que foi realizado no Egito contra o faraó. Então, ele está falando da geração que já nasceu no deserto, né? Que não vivenciou tudo aquilo que estava lá no Egito. Lembrando que eles já estão lá 40 anos de peregrinação, né? Então nós já temos uma nova geração nascida no deserto. E ele fala, né? Eles não viram os sinais, não viram o que ele fez aos exércitos dos egípcios, seus cavalos, seus carros de guerra, como ele os afogou no Mar Vermelho enquanto perseguiam vocês. Ele o destruiu e até hoje não se recuperaram. Seus filhos não viram como o Senhor cuidou de vocês no deserto até chegarem aqui. Não viram o que ele fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, descendentes de Ruben, quando a terra se abriu e o acampamento dos israelitas os engoliu junto com as suas famílias, tendas e todos os seres vivos que pertenciam a eles. Vocês, porém, viram com os próprios olhos que o Senhor realizou todos esses feitos poderosos. E aí ele vai falar, né, sobre as bênçãos, que é pela obediência. Ele tem frisado muito isso, né? Portanto, obedeça todos os mandamentos que hoje lhe dou, para que tenham forças para avançar e conquistar a terra da qual estão prestes a tomar posse. Como é real isso, né? Eu estava falando agora há pouco sobre o poder que é você ter a palavra de Deus, você meditar nela, você confiar nela, você falar dela, você orar ela. Quão poderoso é isso, como você se beneficia, né, na saúde, que ela é saúde não só para o seu espírito, porque o seu espírito estando fortalecido, você passa por tudo que vier, né? Então, aqui nós estamos vendo o que a palavra mesmo fala. Olha, vocês vão ter forças para avançar e conquistar. Olha que coisa mais linda, não é? Hoje também você pode ter força para avançar e conquistar em meio a tribulações quando você prioriza a palavra de Deus, quando ela é viva na sua vida, quando você profere ela, declara ela, ora ela, né? Então, não é à toa que ele vai dizer a Josué: Josué, o segredo da tua vitória, o segredo de você prosperar nessa incumbência que eu vou te dar, nós vamos ler daqui a pouquinho, né, em Josué 1, é você meditar nessa lei, de dia e de noite, né? Então, aqui está o segredo declarado por Deus e nós devemos tomar posse e realmente priorizar a palavra de Deus todos os dias. Se obedecerem, terão vida longa na terra que o Senhor jurou aos seus antepassados e a vocês, os descendentes dele, uma terra que produz leite e mel e fartura, pois a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, onde plantaram sementes, faziam valas, irrigavam com o pé, como numa horta. A terra a qual em breve tomarão posse é uma terra de montes, de vales, com chuvas, com fartura, terra que produz leite e mel. Olha que coisa mais linda. Pois a terra em que vocês estão prestes a entrar
para tomar posse, não é como a terra do Egito. Já vieram plantado sementes, né? Já vieram uma terra produtiva. Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhe dou, e se amarem ao Senhor seu Deus e servirem a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, Ele mandará chuva na estação apropriada. Chuvas de outono, de primavera, que vocês, né, tenham suas colheitas de cereais, produza vinho novo, azeite, terá bons pastos para os seus animais e vocês terão alimento em fartura. Olha só a consequência, né? A decorrência da obediência a Deus. Que extraordinário é essa verdade, não é? Pois bem, olha só o que a palavra de Deus diz aqui. Mas tenham cuidado, não deixe o seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e adorar a outros deuses. Se fizerem isso, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu e reterá a chuva, e a terra não produzirá suas colheitas. Em pouco tempo vocês serão removidos da boa terra que o Senhor lhes dá. Infelizmente, nós vamos ver isso acontecer, mas Deus avisou. Quantas coisas podemos evitar se obedecermos à palavra de Deus? Você está percebendo que tudo o que aconteceu a este povo aqui é um alerta para mim e para você. Tomarmos cuidado com a nossa trajetória. Colhemos aquilo que plantamos. É isso mesmo. Então devemos ser muito criteriosos com aquilo que vivenciamos aqui, porque produziremos e nos fartaremos daquilo que semearmos. Olha só, gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem nas mãos e prendam na testa estas lembranças. Então, já mencionei aqui que isso é um ato que o judeu faz até hoje. Se você olhar os judeus, né, principalmente quando passa aqueles momentos deles ali no Muro das Lamentações, que eles estão vestidos tipicamente, você vai ver que eles têm aqui na testa, né, uma caixinha e tem também no braço. Então, é justamente essa prática que é trazida até os dias de hoje por eles. E aí, escreva no batente das portas toda a casa judia, ali pelo lado ali, logo que eles entram no batente da porta também tem esse memorial das leis do Senhor, onde eles, ao entrar, eles colocam a mão, alguns beijam, né? Faz assim e beijam nisso, né? De que, Senhor, eu me lembro que a tua palavra, os teus mandamentos devem estar sendo observados, né? Na minha casa, no meu agir, através da mão, e muito latente na minha mente, né? Então é esse memorial que o judeu tem fisicamente até os dias de hoje. Eu e você não precisamos ter, né, todos esses artefatos, né, amarrar aqui na testa, no braço, ter no batente da nossa porta, mas devemos também observar esse princípio. Senhor, em tudo que eu for fazer, tua mão esteja comigo, os teus princípios sejam praticados no meu dia a dia, no meu agir, no meu fazer, né? A tua palavra, ela deve ter prioridade na minha mente sobre todas as coisas. Se você não ler a palavra de Deus, né? Eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, mas tem tempo para ver filme, tem tempo para ficar na internet, tem tempo para ficar num TikTok, num Facebook, num Instagram, né? No WhatsApp, né? Então, isso deve estar na minha mente, a minha prioridade é a palavra de Deus, né? As demais coisas, eu não estou dizendo que é proibido você ver um TikTok, você estar no WhatsApp, no Instagram, né? Tem ferramentas, essas ferramentas também contêm ali a palavra de Deus, tanto é que você está me ouvindo hoje, né? Mas você ser criterioso e ter como prioridade a palavra de Deus na sua mente, né? Nas suas atitudes, e ela ser vivenciada na sua casa.
Pois bem, obedeçam cuidadosamente todos esses mandamentos que lhe dou e amem ao Senhor, o seu Deus. E aí ele continua falando, né? Amém o Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e se apegando firmemente a ele. Então o Senhor expulsará as nações diante de vocês, embora elas sejam muito maiores e mais fortes que vocês, mas vocês tomarão posse da terra. Pronto. Deus disse, está dito, né? É assim que devemos tratar a palavra de Deus. Quando Deus diz algo, aquilo é verdade suprema sobre todas as coisas, né? E aí, vejam hoje que te dou a escolha, o poder de escolha. Olha que extraordinário. Nós temos, né, o que chamamos de livre-arbítrio, é esse poder de escolha entre a bênção e a maldição. Não culpe outros. Ah, eu estou vivendo isso por causa de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Não. Deus dá a você o poder de escolha. É isso mesmo. Eu lhes dou a escolher entre bênção e maldição. Você escolhe a bênção quando você decide, pelo seu livre-arbítrio, de fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Se você obedecer, está muito claro, os mandamentos que hoje lhe dou, você vai ter força para avançar na sua vida, para você conquistar tudo aquilo que você quer conquistar na sua vida. Você decidiu, através da escolha, do livre-arbítrio, ter a bênção. Ela é consequência das suas escolhas. Como também é consequência das suas escolhas a maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhe dou. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se dos seus caminhos e adorando aos deuses que vocês não conheciam. Então, isso é uma primícia, não só para eles, mas para nós também nos dias de hoje, né? E Deus alerta, tenha cuidado nisso agora e quando vocês entrarem na terra, a qual em breve vocês tomarão posse. Pronunciem bênçãos no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal, né? E eles vão fazer exatamente isso, né? Nós vamos ter essas vivências lá em Deuteronômio 28, né? Então vão escolher montes separados. Então você vê que Deus faz aqui até uma forma dramatização, né? Um teatro, né? Uma forma, ou seja, ele deu escrito, ele falou, ele disse por Moisés, né? E agora ele vai tornar um monte muito claro para que eles vejam bênção e maldição, como é que funciona na prática, né? Tenham cuidado de cumprir todos os decretos e estatutos que hoje eu lhe dou. Capítulo 12, nosso último capítulo de hoje, o lugar de adoração escolhido pelo Senhor. Estes são os decretos e estatutos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor Deus dos seus antepassados lhe dá para tomarem posse. Quando expulsarem as nações que vivem ali, destruam todos os lugares que eles adoram aos seus deuses. Então era claro, eles deveriam destruir os lugares e também os deuses, né? Não adore o Senhor, seu Deus, da forma com que esses povos pagãos adoram aos deuses dele. Em vez disso, busque ao Senhor seu Deus no lugar em que ele escolher dentre todas as tribos para habitar e estabelecer o seu nome. Ali vocês apresentarão holocausto, sacrifícios, dízimos, ofertas sagradas, oferta para cumprir votos, oferta voluntária, oferta da primeira cria do gado, dos rebanhos. Ali vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor, seu Deus, e se alegrarão com todas as suas realizações, porque o Senhor, seu Deus, te abençoou. Então, tinha o lugar certo, né? Então, Deus aqui já determinou, já apontou aonde seria esse lugar. Vocês mudarão a sua forma de adorar hoje
cada um faz o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso, a terra que o Senhor seu Deus dá de herança. Em breve, porém, vocês atravessarão o Rio Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Quando ele quer, quando ele lhe der descanso de todos os seus inimigos à sua volta, vocês estiverem vivendo em segurança na terra, levem ao lugar do Senhor seu Deus escolheu para a sua habitação, do seu nome, tudo o que eu lhe ordeno: os holocaustos, sacrifícios, dízimos, as ofertas sagradas e as ofertas para cumprir voto que se fizerem ao Senhor. Alegrem-se ali, na presença do Senhor seu Deus, com seus filhos, filhas, servos e servas. Lembre-se de incluir os levitas que vivem nessas cidades, pois eles não receberão a porção alguma da terra como herança entre vocês. Tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos onde bem entendem, mas apresente-se apenas no lugar que o Senhor escolher como território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão os seus holocaustos e farão tudo o que eu lhes ordenei. Contudo, vocês poderão abater animais e comer a carne em qualquer cidade, sempre que desejarem. Comam à vontade os animais com os quais o Senhor Deus os abençoar. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja em cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer a carne da gazela, do veado. Não comam, porém, o sangue, derrame-o no chão, como se fosse água. Então, falei isso aqui quando nós meditamos em Levítico, onde fala que no sangue há vida. Falamos sobre isso, né? Até compartilhei uma experiência, né, de quando eu era pequena, que minha mãe matava a galinha, né? E eu via que ela falava a respeito disso, desse princípio aqui, de derramar o sangue no chão, né? Deixar cair todo o sangue para depois preparar o alimento. Pois bem, e aí ele fala, né? Não comam em suas cidades o dízimo dos cereais, do vinho, né? Eles deveriam separar todo o dízimo para levar, né, ao sacerdote. Então ele está refrisando tudo isso aqui que ele já disse. Tenham muito cuidado para não deixar de fora os levitas enquanto vocês viverem na sua terra, porque todas essas primícias iriam justamente para isso, né, para os sacerdotes e o levita. Quando o Senhor Deus expandiu o seu território, como lhe prometeu, vocês desejarem comer carne, poderão comer à vontade. Se o lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu para estabelecer o nome ficar distante de onde moram, vocês poderão abater qualquer um dos animais que o Senhor lhes deu, o gado, os seus rebanhos, né? Comer a carne em suas próprias cidades, conforme lhe ordenei. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente puro ou impuro. Então Deus está repetindo isso, que eles eram livres para comer, mas no tocante a fazer o sacrifício era no lugar correto, né? E como eles deveriam também fazer, né, todo esse preparo do alimento deles, que eles podiam comer todo aquilo que Deus tinha dado a eles, né? Fazer o churrasco deles, né? Mas não podiam não comer o sangue, eles deveriam derramar no chão como água. Ele repete mais uma vez essa ordenança aqui, né? E aí, as ofertas sagradas, ele repete mais uma vez: levem ao lugar que o Senhor escolheu as ofertas sagradas, ofertas apresentadas para cumprir o seu voto, né? E aí, o sangue do holocausto, tudo isso deve ser no lugar que Deus estabeleceu. Quando o Senhor seu Deus for adiante de vocês e destruir a nação, vocês expulsarão e se estabelecerão na terra delas. Não caiam na armadilha de seguir os costumes das nações que adoram aos deuses. Não fique curiosa a respeito dos seus deuses, nem pergunte como essas nações adoram aos seus deuses, né? Não sigam o exemplo deles, não adore o Senhor seu Deus da forma com que as nações adoram aos deuses deles. Chegam até a queimar os seus filhos e filhas
como sacrifício aos seus deuses. Portanto, tenham cuidado de cumprir todas as ordens que eu lhe dou e não acrescentem e nem tirem coisa alguma. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e nos ajude, Senhor, todos os dias a priorizarmos a Tua palavra, porque queremos sim andar em conformidade com a Tua palavra e saberemos que em uns tempos difíceis que possamos enfrentar, teremos força, porque a Tua palavra assim nos diz. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.